Vale a pena investir com dinheiro emprestado? Pegar dinheiro emprestado de alguém, pegar dinheiro emprestado do banco para você investir? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Esse é um assunto muito interessante porque eu acho que todo mundo que investe tem uma frequência grande ali com bolsa de valores, que tem ali eu diria, a sua familiaridade com o mercado financeiro, já pensou, já fez, já se quebrou, já teve algum problema nesse sentido. Eu vou te dizer aqui se vale a pena ou não, o porquê que vale ou porquê que não vale, o que você tem que fazer de fato aí para ter algum tipo de benefício com relação a essa dinâmica. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like no vídeo se você gostar. A inscrição é agora, porque você vai assistir o vídeo. O like é no final, caso você goste do vídeo. E você caminha para outras pessoas, caso você entenda que tem pessoas na sua família, entre seus amigos, que queiram fazer algo nesse sentido. Primeiramente, quando a gente pensa em pegar um dinheiro emprestado para investir em alguma coisa, geralmente a gente não está fazendo a correlação correta das coisas. Você pega um dinheiro no banco, ou um dinheiro de alguém que você tem que pagar. Esse pagamento, né? Vou pegar no banco, esquece esse negócio de pegou na mão de alguém. Você chega no banco agora e pega um consignado. Um crédito consignado é um dos mais baratos que tem. Aí você pega agora uma taxa de 1,4% aproximadamente. Tem bancos aí que conseguem até um pouco menos, dependendo do seu risco de crédito. Vamos dizer que você conseguiu 1,4%. Esse 1,4%, ele é um valor que não necessariamente é o custo efetivo total, porque você tem ali os custos embutidos ali na operação. Às vezes tem um seguro prestamista, uma venda proibida e casada, que às vezes os bancos fazem, mas tudo bem. Vamos supor que você tem ali 1,5% de custo efetivo total que você vai estar captando a um risco quase que zero, porque você vai pagar aquilo descontado em folha. Aí você pega esse dinheiro e vai botar aonde? No Bitcoin? Vai botar numa ação muito volátil? Uma ação que você tem a grande expectativa de uma elevação gigantesca? Então é aqui que começa o primeiro problema. Você não consegue comparar riscos e retorno. O risco e o retorno, eles estão sempre interligados. Quanto maior o risco, a tendência, a expectativa de retorno maior. Então, para você vencer esse 1,5% que você está captando do banco, você não consegue fazer isso simplesmente investindo passivamente na renda fixa. Porque a renda fixa vai te pagar menos, vai pagar 1% ao mês, 1,18% bruto, alguma coisa nesse sentido. Se for um pouco mais, ali vai ser pouco mais, então você vai ficar deficitário. Se você pega o dinheiro e vai fazer negócio, você vai ter um risco grande, mas a sua probabilidade de retorno é maior, aí acaba compensando. Por isso que tem pessoas que pegam para fazer capital de giro. Só que quando você pega esse dinheiro e quer vencer essa taxa no mercado financeiro, você tem que incorrer em risco de mercado, o risco ali da volatilidade do dia a dia do ativo que você está escolhendo. Então é aqui onde começa o problema. Quando você entra deficitário, entra com a necessidade de fazer aquela rentabilidade para pagar o empréstimo, para não ficar deficitário ali, você começa a seguir muitas orientações da sua cabeça que vai te levar para o buraco. Já chegou aqui no escritório uma vez uma pessoa que queria pegar um empréstimo, né, no banco para investir tudo em cripto. Olha o que está acontecendo com o mercado de cripto agora. Uma queda de 30% do Bitcoin, que é a maior e a principal criptomoeda. Então, assim, você acaba se desesperando mais quando você está utilizando um dinheiro que você tem uma expectativa muito grande de ter um retorno bom. Então, o problema ele começa por conta dos seus viés comportamentais, a falta de uma estratégia. Em regra, se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Tem pessoas que pegam lá a máquina de cartão, passa o cartão de crédito ali na maquininha, pega o dinheiro da maquininha e aí começa a investir no mercado financeiro, compra as ações e as ações ficam assim, subindo e descendo. Perde o dinheiro, perde casamento, perde tudo por conta de falta de estratégia, por conta de falta de pensar as coisas como devem. O banco, ele não capta em renda fixa para ficar investindo em renda variável. Tem que ter gestão de risco para fazer as coisas, para você não ter problemas, prejuízos grandes. Então, se você pega e investe de forma ativa, você tem que pensar em qual a probabilidade, ativa que eu estou falando no mercado financeiro, qual a probabilidade de você ter sucesso na montagem de suas operações. E se não tiver sucesso, qual o risco máximo que você está correndo, qual a perda máxima. Se você tiver a mente no lugar, tranquilidade, tal, você vai acabar tendo decisões mais assertivas. Mas em regra, quem está fazendo isso
não vai ter decisões assertivas. Em regra, não vai. Porque eles vão colocar investimentos e vai ficar pensando, a mente da gente nos sabota, não tem por onde correr. Você pensa, pô, se eu colocar 100 mil reais naquela empresa e aquela empresa sobe 10% num dia, eu já tiro esses 10 mil aqui para fazer amortização de cá e fico com 100 mil lá ainda e vai subir de novo. É só isso que a mente da gente faz. Você tá no banheiro tomando banho, você tá pensando naquela coisa. Você tá na cama para dormir, você tá pensando naquela coisa. E quanto mais você pensa, menos decisão assertiva você vai ter. É por isso que a maior parte das pessoas que fazem isso acabam perdendo muito dinheiro. E as outras pessoas que fizeram e não perderam dinheiro, você pode ter certeza que tinha sorte embutida no meio do caminho. E o que eu falo é, não dependa da sorte, dependa de estatística, probabilidade. A probabilidade de sucesso da montagem dessa operação aqui é muito maior do que de perder? Beleza. Quais são os riscos envolvidos? Qual a estratégia para eu mitigar esses riscos? Qual o plano B aqui caso as coisas aconteçam? Então tudo isso depende de uma estratégia muito bem bolada, né, para que você não perca dinheiro e perca o seu sossego, perca a sua paz. E o investimento ele tem que ser feito de uma forma que você não fique perdendo o seu sono, porque senão não adianta. Você tem que ter investimentos que realmente faça ali com que a sua paz aumente e não tire o seu sossego. Então, não invente de ficar pegando dinheiro da máquina de cartão que você tem aí. E outra coisa, né? Questão tributária da coisa. Porque se você passou na máquina de cartão, se você é PJ, o fisco vai entender isso como uma venda. Depois ele vem e te cobra o imposto de renda daquilo. Aí você não paga e tem a sonegação. Aí da sonegação tem a multa. Aí vai só descendo ladeira abaixo. Então cuidado com esse negócio de passar cartão em maquininha. Cuidado com relação de você ficar pegando empréstimo de banco para investir em coisas que você não tem como garantir como é que vai ser o resultado. Cuidado com tudo isso. Cuidado de você tirar o leite da criança ou tirar aquelas suas reservas para colocar em coisas que você não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Então, muito cuidado. Tem coisas muito melhores para você fazer com possibilidades maiores de dar um bom resultado, né? Então, esse é o meu recado de hoje para que você fique atento com relação às essas questões. Se você já teve uma experiência nesse sentido, comenta aqui embaixo. Se o vídeo fez sentido para você, dá um like, encaminha para outras pessoas que querem ou que já fizeram algo nesse sentido. E se você quiser uma análise gratuita de carteira de investimentos, nesse mês a gente está separando algumas vagas para uma análise gratuita e te apresentar qual é a nossa metodologia de investimentos aqui na Sólida Investimentos. Então, nossa metodologia ela é testada, ela é comprovada. Há vários anos que a gente tem encontrado, tem conseguido resultados consistentes, justamente porque a gente utiliza uma metodologia de que ela não existe no mercado, nos modelos que a gente faz. Ela foi construída e foi adequada passo a passo, tempo a tempo ali. O que eu mais priorizo para os nossos consulentes é a questão da consistência nos ganhos. A consistência é o que vai te fazer sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso que importa. São poucas vagas para pessoas que têm carteiras acima de 100 mil reais e queiram realmente uma segunda opinião, uma opinião isenta e entender também como é que funciona o nosso modelo de negócio com opções de ações, com geração de renda mensal, né, previsível e crescimento patrimonial acelerado. Então não deixa de se inscrever no canal e no link também se você for elegível para uma dessas vagas. A gente se fala depois. Um abraço, tchau, tchau.